paz, família no barco. Está no ar mais um No Barco Podcast. Como você já sabe, melhor que eu, toda segunda-feira, 10 horas da manhã, um episódio novo para edificar a minha e a tua vida. E se não edificar, eu te peço, faça o favor de falar para nós. Isso aqui tá horrível, cara. Tá muito herege. Então pode comentar aí. A gente vai aceitar de boa e vai tentar corrigir. Dicas, sugestões. Mas se tiver bom, né, compartilha. Eu queria falar um negócio pra você. O YouTube não sabe que isso aqui edifica a vida das pessoas. Ele não tem essa consciência. Quando é que o YouTube vai perceber que isso aqui é bom pra vida das pessoas? A partir do momento que você dá o like. Exato. Se você dá o joinha, o que o YouTube vai falar? Ó, isso aqui é bom, vamos compartilhar. Ele não vai ter discernimento se é bom, se é ruim. Aí o funkeiro entra lá no vídeo do funk, chega junto, né? Pai, compartilha e a baixaria chega longe. Aí você é da igreja, vem aqui, assiste um negócio desse e dá de ombros no evangeliza. Que dá um dos maiores canais de funk, né? O maior canal de funk, o maior canal do Brasil é um canal de funk. Olha só. Agora, nós católicos, que na verdade deveria ser dono da parada toda, estão pastando pra fazer o conteúdo chegar longe, porque você não colabora. Estamos nem pedindo dinheiro pra você, é só pra se inscrever e curtir. Olha só, tá fácil, não dá não? Então compartilhe. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que a conversa vai te edificar. E a vida de tantos que você compartilhar, tá bom? Queria cumprimentar aqui José Elto, toda a galera aí dos bastidores, no Barco Podcast, família Jacob, John Rissati e, sobretudo, também o nosso convidado de hoje. Você clicou no vídeo, você viu quem está aqui, né? Mas agora a gente vai cumprimentar ele aqui, saudá-lo com a paz do Senhor. Irmão Trovão, muito obrigado por estar aqui, irmão. Inclusive... Pax Ect Bonum, paz e bem. Receba. Amém. Muita gente... São franciscana. Tinha um contato comigo e falava do Irmão Trovão. Quando é que vocês vão levar o Irmão Trovão? O Irmão Trovão, o Irmão Trovão. Chegou o dia. Chegou, tá aí, ó. Louvado seja Chegou. Deus. Ele veio diretamente da Bahia. Longe, hein, irmão? Um pouquinho longe. Lá próximo de Salvador, né? Candeias. Mas a diocese que o senhor pertence é Salvador, não? Camaçari, né? Camaçari. É a diocese do Diácono Cal. Inclusive, o Diácono Cal esteve aqui e ele falou que o Irmão Trovão é o segundo homem no Brasil que mais ama a Virgem Maria, porque o primeiro é ele. Inclusive, ele Nós quer estamos voltar na pra falar... disputa aí. Quer voltar pra falar de Maria, Ele né? falou assim, e eu vou voltar pra provar que eu sou mais mariano que o Irmão Trovão. É verdade isso aí, irmão? Nós estamos na disputa. Será? Olha só, coisa boa, viu? Essa é uma briga boa, né? É uma briga que boa. vale a pena. Vale. São Maximiliano Maria Kolbe, ele tinha, né? Ele levava os próprios frades a disputarem uma disputa santa, né? E quem rezava mais, Olha só. mais a luz do equilíbrio, né? Sempre a luz do equilíbrio, mas ele levava isso aí. Eu lembro que Santa Teresa, ela falava também, eu escutei isso, não sei se de fato ela, mas atribuíram a ela, que ela propunha sempre uma briga para as irmãs. Ela falou assim, eu propunha uma briga para vocês. Vocês vão olhar uma na cara da outra e vão intimar a outra, falando, eu vou amar mais Jesus que você. Olha só. Bacana, né? E é isso aí. Nós temos que levar agora nesse barco aqui agora, levar esse povo que está aí vendo, né, contemplando aqui esse podcast, para que eles também possam entrar aí nessa disputácio, né? Os medievais tinham a disputácio. Eles disputavam, né? Os medievais tinham isso aí. A própria Suma Teológica é totalmente nessa disputa, né? De conceitos, tudo, né? E a gente vê como é frutífero. Inclusive, quando alguém discorda de você em algum ponto que você apoia e afirma, porque quando alguém chega e coloca uma contraposição, isso te obriga a estudar mais a respeito do tema, se aprofundar, que talvez de outra forma você não faria isso. Então eu vejo que a heresia, quando ela se levanta, é uma oportunidade para se aprofundar naquilo que é a verdade. Com certeza. A igreja, ela já vai sendo gerada nessas disputas teológicas, né? Porque vão surgindo, né? E vai surgindo os debates, os questionamentos. E aí a doutrina, ela vai sendo desenvolvida a partir desse debate. A partir desse... O próprio dogma, quando ele... Por exemplo, a Assunção de Nossa Senhora, né? Um dogma já mais recente do século XX aí. E o dogma da Assunção de Nossa Senhora bate o martelo, é um dogma. Só que dentro desse dogma existe uma disputa.
teológica a respeito da dormição de Maria e a morte, né, de amor que Maria passou também pela morte. Então tem a disputa de teólogos. Alguns falam, não, Nossa Senhora não experimentou a morte, então fala da dormição, e outros falam da morte, que ela passou pela morte. Então tem todo esse debate. Então tem o dogma, mas existe o debate. E o senhor segue por uma vertente Isso, dessas duas que... Eu juntei as duas. É uma boa, né? Eu juntei as duas porque se fala da dormição da Virgem Maria, a dormição de Nossa Senhora é como alguns teólogos diziam que Adão não passaria pela morte, né? Antes do pecado original, que ele não passaria. Sim. Havia como que um translado, alguma forma nesse sentido. E alguns afirmam que não, que Adão passaria por algum tipo de mudança, mas não a morte, não como nós entendemos hoje. Transicionava para uma vida plena sem necessariamente padecer ali o que é próprio da morte, né? Isso. Até mesmo porque a morte não é um acontecimento isolado, essa degradação contínua, né? Natural. Porque a palavra diz assim, no dia que comer do fruto, morrendo morrerás, e o homem não cai duro no chão. Mas a morte começa a atingir a vida dele, e periodicamente, todo dia ele vai se esvaindo a vida dele. E hoje, cientificamente, um homem começa a morrer, já se fala que aos 25 anos ele já começa a morrer. Já tem células que já não se reproduzem, né? Já não se multiplicam mais. Então o homem já começa a definhar, né? Ele já começa a entrar no estado de morte, já a partir dos 25 anos de idade. Então Nossa Senhora, ela passou por essa fase. Então a dormição, e essa dormição foi uma morte tranquila. Então a dormição da Virgem Maria é o estado, tipo assim, antes do pecado, quando Adão era imaculado e Eva era imaculada. Então, quando eles não tinham ali a noda do pecado, né? Então, seria mais ou menos como que um sono tranquilo, e eles passariam para uma outra realidade, né? Sem ser essa daqui da terra. E até mesmo porque o salário do pecado é a morte, né? A paga pelo pecado é a morte. E se ela não pecou, seria contraditório também dizer que ela padeceu o que é próprio da morte, né? Agora, São Francisco de Sales, no Tratado do Amor de Deus dele, ele vai falar sobre... ele já vai defender a morte da Virgem Maria, né? No sentido, a morte de amor. Que assim como Jesus Cristo passou pela morte, não tendo pecado também, porque ele morre, porque ele não tem pecado, mas ele passa pela morte, né? Assumiu, né, o pecado sobre si, e ele acaba passando pela morte, mesmo não tendo pecado. E a Virgem Maria, seguindo o exemplo de Cristo, ela também acaba seguindo também esse exemplo de Sales, no Tratado do Amor de Deus. E aí ela morre de amor. O coração dela ama tanto Deus. Ela chega numa fase, num grau tão alto do amor, que o coração dela como que dilata demais. E ela acaba morrendo com o coração dilatado. E que foi uma forma assim tranquila, como que um sono, interessante. Né? A Beata Imelda passa por essa situação de morrer por amor a Jesus, né? Então você vê que é um negócio que reverbera também em Santos. Ele falando a respeito da Virgem Maria, eu vi o Padre Paulo falando algo muito interessante, que ele falava que ela sentiu as dores do pecado, sem ter pecado. Doideira, mano. Porque ele fala assim, e não foi no Calvário que ela sentiu essas dores. Ele fala porque ele sabia o que Jesus ia viver, e ela, de certo modo, com um sofrimento tão grande, ela estava com o filho dela sabendo que era a missão dele que ele estava cumprindo. Mas quando ela perde Jesus com uns 12 anos, ele fala que ela experimenta a dor do pecado porque é uma pessoa que perde Jesus. O sofrimento, e ela perde ali, ela sente aquela dor, sem ter pecado, ela sente um pouquinho do que é perder Jesus. Muito bom, hein, a reflexão. Daí ele fala assim, eu não sei se de fato é isso que acontece no sofrimento, mas isso é uma reflexão que gera a gente a refletir. Maria perde Jesus e ela sente a dor do pecado sem ter pecado. Ela sente a dor da humanidade, né? Sim. Agora, quando fala do dogma da Assunção,
né? O senhor me corrija se eu estiver errado, mas, por exemplo, sempre se atenta ao fato dela morreu ou não morreu, experimentou ou não experimentou a morte. Mas o dogma da Assunção, pelo que percebo, ele vai além disso, porque quando a gente fala de Assunção da Santíssima Virgem Maria, fala também do seu corpo ressurreto glorificado no céu. Então, as pessoas que negam o dogma da Assunção falam só tem um corpo no céu hoje. É o de Cristo, né? De Jesus, ressuscitado glorioso. Mas não, o dogma também nos dá a verdade de que Maria também ressuscitou e está no céu junto com Cristo. Claro. Antecipando aquilo que todos os eleitos do Senhor vão viver, não é isso? Exatamente. Imagina só que já no Antigo Testamento, nós já temos, na tradição judaica, já exemplos de pessoas que foram transladadas. Um é o Enoque, lá em Gênesis capítulo 5, né? No versículo 25. E o outro é o profeta Elias, né? 2 Reis capítulo 2. Então, os dois, na tradição judaica, já se fala desse translado. Fala que Enoque, a vida dele foi de 366 dias. 366 anos, né? Uhum. Que ele viveu com Deus. E aí, Enoque foi transladado. Então, isso não está específico dentro da Sagrada Escritura, mas se dá a entender pelo próprio texto, você já percebe isso. E já Elias, de uma forma muito clara, né? Esse arrebatamento do profeta Elias, né? Que isso foi um debate muito grande dentro dos padres da igreja. Como entender esse arrebatamento do profeta Elias, né? Ele foi arrebatado. Eu passei a minha vida toda estudando, tentando entender isso aí, compreender isso aí. Até porque a Sagrada Escritura fala que ele foi arrebatado de corpo. E como entender isso aí? Os padres da igreja falaram que ele foi para... Alguns colocaram que ele não está propriamente no céu, porque não caberia ele estar ali de corpo. Outros colocaram que ele foi para um outro lugar construído por Deus, feito por Deus. Outros dizem que ele está no paraíso do Éden, né, em algum lugar, misticamente, junto com Enoque lá. Então tem várias teses dessas aí. E essas teses não foram fechadas e batidas pela igreja. Elas estão aí. Os teólogos debatem sobre isso, falam sobre isso. Mas não dá para afirmar que é equivalente ao que viveu Nossa Senhora, não. Né? Ou a posição de Nossa Senhora é singular ainda. Né? E aí existem várias coisas, porque alguns dizem até que, por exemplo, o próprio, por exemplo, profeta Elias, que é uma coisa mais característica, que ele foi arrebatado, alguns afirmam que foi de corpo e alma, e outros dizem que ele foi arrebatado, mas não foi de corpo e alma. Que naquele momento que vem a carruagem de fogo, né, com os cavalos, que ele foi num turbilhão, que aí Santo Afonso de Ligório já usa essa passagem bíblica para afirmar a assunção de Nossa Senhora. Que demais. E ele vai falar que ali já é os anjos, que ali é uma forma já apocalíptica, já um estilo apocalíptico de se descrever, né? Na forma simbólica. E que aqueles cavalos, na verdade, são os anjos, né? São os anjos de fogo, que eu imagino que foram serafins, né? Que vieram e arrebataram. E a partir do momento, Dom Estevão Bittencourt, e eu tive a oportunidade de conversar com o padre Lodge, lá de Anápolis, e a gente debatendo sobre isso, que eu sempre vou, as minhas dúvidas teológicas dentro da palavra de Deus, eu vou pesquisando, vou conversando com o bispo, com os padres, e tem às vezes coisas que demora-se, e esse conceito do profeta Elias demorou demais. Eu fui perguntando para várias pessoas aí que têm um conhecimento vasto dentro da teologia bíblica, teologia católica. E aí Dom Estevão Bittencourt, que foi também um grande teólogo no Brasil, né? No Rio de Janeiro, ele
ele falava que, na verdade, ali foi quando os anjos vieram arrebatar o profeta Elias, o corpo dele evaporou no momento, porque não aguentou a glória. Meu Deus do céu. Então, o contato com o mundo angélico foi tão forte que a matéria, ela entrou Se esvaiu. ela não aguentou, né? E aí, Dom Estevão Bittencourt, ele levanta essa tese teológica, assim, fabulosa, maravilhosa. Então, a teologia, ela tem essa coisa toda de você tentar compreender. Por isso que a Bíblia, ela parece ser uma coisa muito simples, a primeiro momento, só que ela é muito profunda. Santo Agostinho já falava isso no livro das Confissões, né? Ele vai falar que a Bíblia, primeiro momento, porque Santo Agostinho ignorava a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, né? Porque ele foi 9 anos do maniqueísmo e ele tinha dificuldade, principalmente por causa que entendia o Antigo Testamento como sendo tipo um Deus do mal. Entendi. E o Novo Testamento seria como se fosse o Deus do bem. Então ele entendia dessa forma. Então, tinha dificuldade de entender a linguagem bíblica do Antigo Testamento. Então, aí ele fala que, a princípio, a priori, a pessoa, quando ela entra no mundo da Bíblia, ele, às vezes, acha história da carochinha, uma coisa meio mitológica, uma coisa assim, mas, na verdade, é porque ali está escondido coisas muito mais profundas. E você está só no superficial e por você ignorar as coisas espirituais e o mistério da palavra de Deus, às vezes você não consegue ir a fundo. Santo Agostinho já falava isso no livro das Confissões. O senhor falando a respeito do arrebatamento, né? Até me vinha muito aquela passagem da transfiguração de Jesus. Porque é algo que eu sempre me perguntei, né? Falar assim, na transfiguração ali, Jesus está demonstrando que vai vir. Mais à frente ali, o corpo glorioso, e dá a graça de mostrar os 3 discípulos. E tem a figura de Elias ali também presente, né? Elias e Moisés, né? Elias e Moisés. E eu falava, será que isso não é uma demonstração do que já aconteceu com os dois? Mas eu pensava assim também não faz sentido, porque Jesus ainda não ressuscitou, só tá mostrando que vai vir por vir o corpo glorioso. Mas por que ele mostra os 2? Será que não é pra demonstrar que já tem 2 corpos lá? Depois eu fui descobrir que a igreja só atesta o corpo de Nossa Senhora e o de Jesus, né? Daí que volta essa questão mesmo. Onde é que tá o corpo de Elias? É que Deus também tá para além do tempo, né? Além do tempo, mas... A gente tá pensando na lógica humana cronológica. Porque ontem, hoje e amanhã. Pra Deus não tem, só. Não tem isso. Pedro, João e Tiago poder ver Elias ali e Moisés. Eu fiz até agora, recentemente, uma live falando sobre o profeta Elias e o anticristo. Porque tem dentro da teologia, já se tinha na época de Jesus, do primeiro século, essa vinda de Elias, né? Na tradição judaica, quando se faz a Páscoa, a família deixa uma cadeira vaga e que na tradição judaica é a espera do profeta Elias, que pode chegar a qualquer momento. Olha só, não sabia disso não. Então tem na tradição judaica tem isso aí. Então, sempre os judeus tinham já essa expectativa da vinda de Jesus, da vinda, aliás, do profeta Elias. E aí, quando Jesus Cristo pergunta, indaga os apóstolos, lá em Mateus 16, né? Quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que é o Filho do Homem? Uns dizem que é Elias. Isso. Outros Verdade. que João Batista, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Porque já se tinha essa ideia do profeta Elias, dessa vinda de Elias, né? Tanto é que vai se perguntar quando o profeta Elias vai vir, como é que vai ser. E Jesus Cristo vai dar uma interpretação sobre isso. Ele já veio. É João Batista. Então veio o espírito de Elias, né? Demais. O Espírito Santo que habitou no profeta Elias veio sobre João Batista, porque se tinha a ideia de que quando o Messias viria sobre a terra, na tradição judaica, então viria também o profeta Elias, como que preparando todo este momento, toda essa realidade. Perfeito. Então perfeito. veio de fato, né? Veio no maior de todos os profetas. Exatamente. E aí tem também essa tese dos finais dos tempos, que Elias virá também
antes do período do anticristo para combater o anticristo. E aí tem uma tese, que é, na verdade, algumas teses que dizem que é Moisés e Elias, outros dizem que é Elias e Enoque. Essas teses foram levantadas pelos padres da igreja. Eles defendiam isso baseado no livro do Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 3, onde fala das 2 oliveiras e dos 2 candelabros. Que da hora. Então, aí, quem é essas 2 oliveiras e quem é esses 2 candelabros, né? Essas 2 oliveiras, aí alguns tertulianos falavam que... Porque já vinha essa interpretação no primeiro século. Já no livro de Enoque, no Apócrifo, já fala sobre isso, né? Que seria Enoque e Elias. E aí Tertuliano já pega essa tradição também e traz para dentro do cristianismo. Aí outros depois, né, começaram a fazer outras interpretações, até atuais. Colocaram que, na verdade, essas 2 oliveiras é Pedro e Paulo. Olha só. Né, trazendo as 2 colunas da igreja, né, uma interpretação mais do período que eles viveram ali. Outros diziam não, que São Beda, por exemplo, dizia que era o Antigo e o Novo Testamento. Aí já São Jerônimo, Santo Ambrósio, São Gregório Magno já dizia que era o profeta Elias e Moisés. Então houve todo um debate em cima desse versículo aí do livro do Apocalipse. Então hoje a gente tem uma compreensão melhor do livro do Apocalipse, mas o livro do Apocalipse ele foi sempre meio espinhoso entrar nele, e ele teve dificuldade de entrar no cânon bíblico, né? Até por não entender a linguagem, o estilo judaico. Hoje cresceu, esses últimos 15 anos, cresceu muito o estudo da apocalíptica, né? Até para compreender os apócrifos apocalípticos, para entender melhor essa linguagem, esse gênero literário, né? Inclusive, uma vez a gente fez uma série que falava dos 12 apóstolos do Cordeiro. E quando a gente foi estudar para falar do apóstolo João, a gente achou um relato, não sei se foi no livro... Como é o nome daquele livro que tem um santo todo dia? Que o Anderson Luz Perpétua, alguma coisa assim? Acho que é na Luz Perpétua. Na Luz Perpétua. Aí quando vai falar de São João Apóstolo, dizem que o nível de pureza que João alcançou na carne, um homem casto, fez com que Deus revelasse para ele coisas que nem os anjos viram. Aí você pega a complexidade e a briga teológica que tá por trás do livro do Apocalipse, você fala, meu, o que esse homem viu? Jesus amado. É muito profundo. Que doideira, né? A ponto de ser chamado o apóstolo amado, né? O discípulo amado de Jesus. Todo mundo morreu martirizado, tentaram matar o cara, não conseguiram, jogaram ele numa ilha e Deus preparando ele para ter essa visão e jogar para a igreja. Aí agora com vocês, se viram para interpretar. Jogaram ele num tanque de óleo fervendo, né? Então, falam que João ele é tipo aquele filme, né? Duro de Matar. Aquele São João é mais ou menos isso aí. E é o Boanerges, né? O filho do trovão. Então tem toda uma coisa muito profunda. A linguagem joanina é muito forte, né? O evangelho joanino ele é muito escatológico forte. Tudo, né, dele, né? Ele é muito profundo. A teologia dele é uma teologia refinada. Tanto é que Orígenes, falando sobre o evangelho de João, ele diz assim, que os outros 3 evangelhos... O evangelho de João é como se fosse o evangelho mais espiritual. Então ele tem é um evangelho mais espiritual, é um evangelho mais apologético. Ele vem numa linguagem mais elevada, né? Até porque ele vai para o peito de Jesus, né? Então ele mergulha direto na fonte. E né? Certamente não foi só o batimento que ele ouviu, né? Nossa, ele foi... Ali já é um mistério do êxtase, do arrebatamento. O senhor falou é tão profundo que eu vi uma vez a explicação do porquê ele é representado pela águia. Porque a águia tem a visão de cima. Ele tem uma visão panorâmica de tudo que está acontecendo, ao contrário dos outros que representam os outros evangelistas, né? Que estão sobre a terra. E ele não é por alto, ele tem uma visão mais ampla de tudo. Você quer ver uma coisa assim, muito simples, mas que tem um divisor de águas no Evangelho de João? João capítulo 2, né? A boda de Caná.
Eu não posso deixar o Sim. diácono Cal falar que ele é mais mariano. Pronto. De maneira nenhuma. Calma aí. Deixa eu colocar Nossa Senhora aqui, né? Nesses debates aqui teológicos. Ó, vamos ter que trazer os dois aqui junto. Vamos marcar. Não, tem que ser 3, tem que ser o Diácono e o Hélio de Maria, os 3 na mesa. Nesse dia a gente sai, deixa Deixa o pau quebrar, essa filma. E aí, porque os outros evangelhos falam da multiplicação do pão. E o pão é um elemento eucarístico, né? Então, é a matéria do santo sacrifício é o pão. Mas o pão e o vinho. E nos evangelhos sinóticos tem a multiplicação do pão. Então, João, tendo uma visão mais teológica e vendo, porque foi histórico também, a boda de Caná da Galileia, então ele traz esse acontecimento e aí completa de uma maneira assim muito mais forte e impactante, porque é a multiplicação do vinho, não só a multiplicação dos pães, mas do vinho. Então o mistério eucarístico que no Evangelho de João é gigantesco, né? João capítulo 6 ali, versículo 55, a minha carne é verdadeiramente uma comida, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Então, você já vê por essa linha aí, e aí juntando o Apocalipse, porque João, ele vê, e aqui já entra um pouco já da tese do meu livro, que eu já vou fazer o link aqui. Apresentá-lo também. Já, porque é o capítulo 12 do Evangelho de João, ele vê esse sinal no céu, né? João é arrebatado 7 vezes para o céu. Meu Deus do Ele céu. o livro do Apocalipse narra 7 arrebatamentos dele ao céu. Nas cartas de Paulo narra né? Arrebatamento dele ao terceiro céu e já fica birutão. É. Imagina. O que esse homem viu? Meu Deus do céu, velho. E aí Deus mostra grandes coisas profundas e ele traz esse mistério, né? Numa linguagem para o homem compreender, simbólica, né? E aí ele vê já o mistério de Nossa Senhora, porque ele vê essa mulher, uma mulher revestida de sol. Ele já vê a assunção de Nossa Senhora, ele é o primeiro de ver. Ele é a águia e ele vê a águia, né? Porque Nossa Senhora, no livro do Apocalipse, ela recebe 2 asas e voa ao céu. Ela voa para o deserto, né? Dentro da Bíblia, o que é o deserto dentro do conceito bíblico? É o lugar do encontro com Deus. Oséias, capítulo 2, versículo 16. Te conduzirei ao deserto e falarei ao coração. O deserto é a experiência com Deus, profunda. É onde você vai encontrar Deus, é no deserto. E aí ela é levada por essas asas de águia e é assunta ao céu, né? Santo Afonso, no Glória de Maria, fala também sobre essas asas de águia que Nossa Senhora recebe, que é uma linguagem para falar da Assunção de Nossa Senhora. E São João, ele contempla, ela já tinha sido transladada, a Virgem Maria, ela vive, ela tem mais ou menos uns 45 a 47 anos quando Jesus Cristo morre, e quando ela é assunta, ela tem por volta de 74, 76 anos. Quando ela é assunta ao céu de corpo e alma, né? Na dormição e morte, os dois juntos, né? Então ela é levada para o céu. E aí ele vê ela coroada. Ele vê ela coroada, 12 estrelas, revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, e ele consegue ver todo esse mistério. E aí, o detalhe maior é porque São João, ele tem essa visão, mas essa visão, ele vê que não aconteceu na terra. A palavra diz que foi no céu. E aí está ligada à queda dos anjos. Porque é interessante. Porque quando ele vai narrando no capítulo 12, né? Aí ele vai narrando. Aí aparece o quê? Quando narra a mulher revestida do sol? O dragão. O dragão. Furioso. O dragão furioso, né? E a partir dessa visão, o dragão com sua cauda, ele
derruba uma terça parte das estrelas no céu que representa os anjos. Uhum. Então é a partir dessa visão. Então aí está a tese que a queda dos anjos foi porque o próprio Deus colocou no projeto dele Nossa Senhora, a encarnação do Verbo, e Lúcifer não aceitou. Porque Lúcifer, ele queria que fosse ele, né? Ele queria, assim, trocando em miúdo, ele queria o lugar que Nossa Senhora ocupa pra ele. Isso. Ele não queria ser mais do que Deus, Uhum. mas ele queria ser, depois de Deus, seria ele. Uhum. Porque ele era o primeiro, ele não queria perder aquele posto. Uma vez eu ali. escutei o padre Douglas Pinheiro falando o seguinte, ele falou assim, ó, se Satanás pudesse odiar com o coração, só pra gente entender a nossa linguagem, né? Ele não odiaria a Deus com toda a força do seu coração. Porque ele sabe que contra Deus ele não pode nada, mas se tem alguém que ele odeia, é a Santíssima Virgem Maria, justamente por esse motivo. Eu acho tão interessante que às vezes vem, principalmente os irmãos protestantes, vêm trazer a imagem da mulher como a igreja. E tão providente na aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, ela se apresenta exatamente como João descreve, revestida de sol, tem um sol, a lua debaixo dos pés e as 12 estrelas na cabeça. O próprio também Guadalupe, né? É essa forma também. Sim. Guadalupe é dessa forma que aparece a Juan Diego, né? Muito. Fátima, Sim. né? Ela tá ligada ao sol, o milagre Sim, do sol, tudo, né? Tudo tá ligado. Então, Nossa Senhora está profundamente ligada a essa realidade. O sol é o próprio Cristo. Dentro da teologia bíblica, o sol é o próprio Cristo, né? O sol da manhã. Uhum. Então, é o próprio Deus. A luz, né? João 8,12, né? Egum sum lux mundi. Eu sou a luz do mundo. O livro do Apocalipse vai falar que não haverá sol nem lua, mas será o Cordeiro será a luz. Aleluia. O Cordeiro será a luz. Então, quando fala que ela está revestida de sol, ela está revestida de Deus. Perfeito. Entendeu? E assim como Jesus Cristo foi revestido de carne através da Virgem Maria, agora ela foi assunta ao céu, está gloriosa e Deus revestiu agora ela de glória. Olha só, perfeito. Dele mesmo, né? Aí você tava falando, então o alvo do ódio de Satanás, muito mais que Deus, é a Santíssima Virgem Maria. A Santíssima Virgem Maria. É porque Deus, ele sabe que ele é Deus e ela é uma criatura. Então imagina só, a mente de um ser angélico, Lúcifer, ele é poderosíssimo, ele era grandiosíssimo. Né? Vai falar Santa Francisca Romana que Lúcifer é tão veloz que ele às vezes parecia estar no inferno em 6 lugares ao mesmo tempo, de tanta velocidade. É como se desse a impressão que ele era onipresente. Exatamente assim, uma coisa assim muito grande, né? Ela dando a visão dele. Então ele era, tanto é que a palavra Lúcifer é antes da queda dele. Eu vou explicar isso no livro. Uhum. Que Lúcifer é a linguagem antes da queda dele. Porque Lúcifer significa portador da luz. Aquele que portava a luz, aquele que iluminava os anjos. Ele mergulhava profundamente em Deus, nos mistérios, ia no mais profundo para compreender os mistérios e vinha e trazia para os anjos e iluminava. Que demais. Tanto é que ele é a igreja, os santos da igreja, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, vamos pegar esses 2 maiores aí, né? Vai colocar que ele era um querubim. Que ele era um querubim, baseado lá em Ezequiel capítulo 28. Ele era um levita, ele estava à frente dos instrumentos de música, levava louvor e adoração. Os anjos para adoração, a liturgia celeste. Ele era a pessoa que estava à frente, o ser que estava à frente, e ele era um querubim. E a palavra querubim, do hebraico, querub, vem, Santo Agostinho vai falar que significa ciência multiplicada. Então ele tinha ciência multiplicada. Imagina, nós temos várias ciências, né? A filosofia, a teologia, nós temos a história,
nós temos a sociologia, nós temos a medicina, a advocacia, nós temos várias ciências. Agora, imagine um ser que tem todas as ciências multiplicadas. Então, aquilo que havia nos anjos, um anjo que tinha uma virtude disso, um anjo que tinha uma virtude daquilo. Imagine concentrado em um único ser. Animal. A ciência multiplicada. E já São Tomás de Aquino dizia que querubim significa plenitude da ciência. Ele tinha a plenitude da ciência. Então, ele era muito poderoso. Então, quando tem todo esse projeto que Deus mostra do que Deus vai fazer, que ele vai escolher a natureza humana, e o demônio Lúcifer olha para a natureza humana inferior, que ele já ficou meio assim, a partir do momento que os anjos serviriam os homens. Então ele já, calma aí. Então a revelação foi sendo dada, né, para os anjos, e cada notícia que chegava, Lúcifer ia se arrepiando, vamos dizer assim, entre aspas, os cabelos, né? Então ele... E aí a última que chega, a encarnação do Verbo, aí aparece esse sinal no céu, que Nossa Senhora, ela seria elevada. E aí, porque na lei da hierarquia, na lei hierárquica, nós temos aí Deus, os anjos, os homens e os animais. Certo. Então, entre Deus e o homem, estão os anjos. Entre os anjos e os animais está o homem. Okay. A lei hierárquica, né? São Francisco de Sales vai falar sobre isso. E aí, Lúcifer, nessa lei hierárquica, de repente, Deus pega o menor, vamos colocar o Davi ali, para vencer o Golias. Ou pega o menor para elevar. E Deus elevou o menor. Elevou a criatura humana. O cântico do Magnífica, né? Acima dos anjos. Destronou os poderosos. Exaltou os humildes. Aí, Lúcifer... Tanto é que o Francisco Bamonte, né? Que é o exorcista hoje oficial ali de Roma, que ficou no lugar do Padre Gabriel à morte, ele fala justamente nessa perícope bíblica de Lucas 1:52, né? Destronou os poderosos dos seus tronos, do Magnífica, já está falando da queda dos anjos. Né? Uau. Olha, perfeito. É interessante porque assim, entrou também até uma discussão, né? Quem é que pisa na cabeça da serpente? É Nossa Senhora, nas imagens como tá? Ou a descendência dela que tá falando de Jesus? E uma vez um padre, Dom Pietro, um padre suíço, ele trouxe um ícone, ele falou, eu escolho esse aqui, que é a imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus, ali, criança, e ele tá pisando no pé de Nossa Senhora e os dois estão pisando junto na cabeça da serpente. Ele falou, então eu vou ficar com essa, porque essa é a imagem que me traz. Porque tem essa rixa, né? Entre que tem um debate teológico. Sim, também. Tudo já gerou um debate, né? E eu tava vendo ele falando a respeito de Lúcifer, que recebe tudo isso, eu falo, deve ter sido ele que deu origem à frase, né? Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Porque era um anjo totalmente. Exatamente. Agora, o senhor falando, irmão Trovão, um tema que eu acho interessante a gente trazer, ainda falando da queda dos anjos, é a questão da humildade. Porque o que ativa o que traz à tona, né, a soberba de Lúcifer é a elevação de alguém que é muito humilde. E ele não suporta a pressão, né, de se ver menor daquele que ele olha como inferior a ele. E existe também até eu não sei, conta-se, né, que São Francisco de Assis, ele assume um trono que seria dado a Lúcifer justamente por conta da humildade e o rebaixamento, né, chamado de pai seráfico. Porque isso aí, os teólogos vão dizer assim, que com a queda dos anjos, os tronos ficaram vazios. Os tronos, ou seja, aqueles lugares específicos que Deus criou. E que os anjos estariam em função. E que uma linguagem simbólica representada pelos tronos.
E esses tronos ficaram vazios. E esses tronos eles vão ser ocupados pelos santos. E aí São Francisco de Assis já tem essa... Na verdade, é um discípulo dele, já tem essa visão, né? E tem essa visão de vários tronos, e havia um trono maior, e que esse trono estava vazio, e São Francisco ocupava esse trono maior, que seria, alguns colocavam que de Lúcifer, e que ele ocupou. E aí vem a tradição, né, de São Francisco ser chamado pai seráfico, porque aí já ocupou já o lugar das altas hierarquias dos anjos, né? Porque São Francisco de Sales já fala que Lúcifer seria um serafim, né? Já coloca lá no Tratado do Amor de Deus, ele já coloca Lúcifer como um serafim, que provavelmente ele seria um serafim. São Tomás e Santo Agostinho vai para a linha mais do querubim, porque ele detinha mais a ciência do conhecimento, né? O querubim, o serafim era tipo assim, como se fosse um eremita, mergulhado a todo momento em Deus, né? Tanto é que você só ouve falar de um serafim na Sagrada Escritura uma única vez. Querubim aparece 80 vezes dentro da Sagrada Escritura, mas serafim só uma única vez, e o único profeta que contemplou o serafim foi o profeta Isaías, né? Isaías capítulo 6 ali. Então, para você ter uma ideia que serafim é uma coisa mais rara. E aí, São Francisco de Assis, ele é chamado dessa forma, né? Ele é o seráfico. Depois, São Boaventura vai falar, escrevendo sobre as 6 asas dos serafins. Todavia, a gente falando disso, o que ressalta? O motivo da queda dos anjos e a necessidade de se reconhecer pequeno por parte do homem. Então, a virtude da humildade, ela vem com uma primazia dentre todas as outras virtudes, né? A importância de se conhecer pequeno. Porque a Virgem Maria, ela é exaltada justamente por conta da sua pequenez. Porque, imagine, um ser humano que tem a graça de receber o Filho de Deus no seu ventre, né? Nutrir ele. Se fosse para levar na lógica humana, ela tinha moral para bater no peito e falar, ninguém é maior que eu. Todavia, se rebaixa como a serva do Senhor. Então, eu acho assim, se a gente for falar de virtude, o que está acima de todas as outras virtudes é justamente a virtude de se reconhecer o nada que somos diante da grandeza do Deus Todo-Poderoso. Que, justamente por conta disso, por não reconhecer isso, Lúcifer cai. Imagino eu, e o irmão fala com mais maestria que nós no livro. E é interessante, você falando que não aparece com tanta frequência ali, o serafim nas Sagradas Escrituras, e São Francisco, ele tem a visão do serafim quando ele recebe as estigmas, né? Ele tem a visão do anjo de 6 asas que vem ao encontro dele, e é na hora que ele recebe. Então é interessante a ligação que tem com... Ele é o primeiro estigmatizado, né? Perfeito. São Francisco de Assis, ele é o primeiro estigmatizado na história da igreja. Fala que Paulo também tinha os estigmas, mas era interno, né? As pessoas não viam. Como Santa Catarina de Sena também tinha, que era interno, as pessoas não viam, né? Não chegavam a ver. Mas São Francisco de Assis, ele é o primeiro a receber os estigmas, né? Então vem quando vem o anjo descendo, né? E quando ele abre as asas, aí então tem o Cristo crucificado, e aí sai das chagas de Jesus como um flash de luz e toca ali no corpo de São Francisco, e ele é estigmatizado. E é no momento de maior dor para ele, né? Porque é um momento de crise na ordem, um momento que a ordem tá totalmente... Ele tá extremamente árido também, né? Ele tava gritando, não era pra Deus? Fala-me, não era? Ele quer que... Parla Dio! Ele quer que a todo momento que Deus fale com ele, e aí Deus fala num momento de maior dor de São Francisco, e aí ele recebe os estigmas. Perfeito. Uau. Muito bom. Isso é a igreja. Eu queria que o senhor mostrasse o livro, né? Que a gente citou o livro aqui, mas a galera de casa não viu ainda. Fala, mas como é que a gente encontra esse livro aí do Irmão Trovão? Tá aqui o livro, tá joia? A Origem do Mal e a Queda dos Anjos. Um livro, assim, maravilhoso. Você vai poder, assim, crescer. Foi pela editora Eclésia. Eu procurei principalmente essa editora porque ela tem assim um cunho mais eclesiástico assim e tal.
Por isso eu procurei ela e tá aqui. As pessoas às vezes têm curiosidade, tem aqui meu nome, né? Luiz Henriques Júnior, né? Irmão Trovão, meu nome civil, porque às vezes as pessoas vão fazer trabalhos acadêmicos, então geralmente tem a importância do nome, né? Então eu coloquei assim, visando já mais isso, tá? Então você que quer aprofundar mais sobre essa temática, tá aqui um bom livro para você procurar e saber mais sobre essa história aí. A gente até encontra ali falando dos Santos Anjos, né? A gente recebeu, inclusive, semana passada aqui o padre Fidelis, ele falava sobre os Santos Anjos, mas não acha com tanta facilidade algo que fala a respeito dos anjos caídos. Da queda, né? Não tem... inclusive, fui desencorajado dentro da universidade, até porque esse tema não está muito na moda, né? Dentro das universidades. Esse tema não é muito relevante hoje, né? Você, às vezes, é convidado a fazer sobre outras coisas. Mas era um tema que eu sempre gostei de estudar. Eu sempre gostei de estudar demonologia, sempre que gostei de estudar a questão do mundo angélico, até porque eu tive uma experiência também com o mundo angélico, né? Antes da minha conversão. E esse livro ele é um pouco fruto dessa realidade, porque quando eu recebi, eu me converti no ano de 2001, eu recebo a Bíblia ali por volta de 98, da minha mãe, que me dá uma Bíblia, e como presente, eu estava totalmente no mundo, era uma pessoa do mundão, envolvido com bebida, com droga, com tanta coisa aí. Certo. E ali, uma das passagens que eu lembro, que era raramente eu pegar na Bíblia para ler alguma coisa, mas um dia eu abri e caiu em Mateus 24, e falava sobre a vinda de Jesus Cristo, que ele virá junto com os seus anjos. Certo. Então foi uma passagem que a única passagem que eu lembro do período antes de eu ter me convertido, que eu não era voltado para leitura nem para a Bíblia. E depois, antes da minha conversão, eu sonhei 3 vezes com um anjo. E um anjo vinha e ele aparecia para mim e ele falava, eu vou te ensinar a voar. Você já sonhou voando? É fantástico. Eu já sonhei voando, mas meu voo parecia de galinha, era bem baixinho, velho. Era horrível. Parecia que ia bater nas casas. Eu já voei e sempre a aterrissagem é muito traumática. Porque eu vou cair e eu acordo na hora, assim. É muito traumático isso. É interessante. E aí o anjo me ensinava a voar. E aí eu começava a voar. Esse foi o primeiro sonho. Não achava como qualquer outro sonho normal. Depois passou mais um mês, eu sonhei. O anjo vinha e falava, agora eu vou te ensinar agora. Eu tenho uma missão agora, você vai comigo numa missão, eu vou levar você e você vai libertar as pessoas que estão presas. Certo. E aí eu ia na casa, em casa as pessoas estavam presas com grades, e eu ia e libertava essas pessoas. E o último sonho, antes da minha conversão, o anjo aparecia novamente e ele falava, agora você vai ir libertar pessoas que estão no inferno. Hoje eu vejo que não é um inferno propriamente dito, evidentemente, né? As pessoas gostam de pegar uns trechos e picotar e lançar na internet. Dá muita interpretação. Bem místico, né? Os caras... Então, as pessoas estavam no inferno e eu ia e libertava essas pessoas e tirava da mão do diabo mesmo e resgatava elas. As pessoas que estavam vivendo em condições mesmo do inferno mesmo, né? Oprimidas pelo diabo. E logo depois veio a minha conversão. Então, a minha história, ela tem a ver com o mundo angélico. Eu recebi também, antes, agora eu estou lembrando, da minha conversão, na minha cidade tinha um apostolado, que havia um pessoal que escrevia carta e falava, vinham as cartas,
assim, e elas colocavam, eu sou o anjo Rafael, eu sou o anjo Gabriel. Aí dava nome para os anjos, assim, e falando de Deus, do amor de Deus, e era uma coisa impactante. Eu recebi umas 3 cartas dessas, assim, antes da minha conversão, eu ficava querendo saber quem era, nunca descobri até hoje. Era um apostolado secreto, ninguém sabia quem era o anjo mesmo, e as pessoas faziam isso na minha cidade. Eu tava achando que você ia falar um que acontecia aqui no bairro, não sei se você vai lembrar. No bairro, pelo menos no bairro que a gente morava acontecia, mas era aquela simpatia, umas correntes que tem hoje no WhatsApp, mas tinha físico quando não tinha WhatsApp. O pessoal escrevia uma carta, tipo, sei lá, com uma oração ou alguma coisa do tipo, e falava assim, você que recebeu essa carta tem que escrever 40, senão, né, não quebra a corrente. E a gente recebia em casa, chegava no lembra disso aí ou não? Sim. Ele recebia, jogava em casa, eu falei, que miséria é essa, velho? Agora eu tô entendendo. Digitalizado. Agora, eu tenho que fazer ou não? O É. que vai acontecer? Se eu não fizer, eu vou morrer. Mas essa aí era um apostolado mesmo, então. Era um apostolado, sério mesmo, havia um grupo de pessoas. Da hora. E era um apostolado anônimo, porque ninguém, era uma coisa assim, eu nunca descobri quem era a pessoa, né? Tentei e nunca descobri. Então, se você for olhar pra história do irmão Trovão, já tinha uma relação com os anjos. Exatamente. Então, aí eu comecei, e aí eu estudei muito sobre esse tema, sobre a demonologia, e aí sobre a queda dos anjos. E aí, quando eu fui fazer isso na faculdade, os professores falaram, se sai disso aí, você não vai dar conta de fazer esse trabalho. Por quê? Porque não tem biografias. No Brasil, não tem. Esse foi o primeiro livro no Brasil falando sobre esse tema. Você vê um Padre Gabriel Amorth citando sobre isso aí, algumas coisas, né? Fala que Lúcifer, por exemplo, eu até cito isso no meu livro, que ele tinha 12 asas, né? Porque as asas representam as hierarquias, né? O Serafim tinha 6, Lúcifer tinha 12 asas, e ele, pela tradição judaica, era o maior anjo de todos, representado pelas asas, o mundo hierárquico, né? Uhum. Então, Padre Gabriel Amorth cita isso, esse conceito da tradição judaica. Falava um pouco nos seus livros, dando uma pincelada, mas nada muito profundo. E você, recentemente, tem mais o Padre Antônio Forté, exorcista da Espanha, na Suma Demoníaca, ele também cita alguma coisa lá. Ele escreveu um livro também, A História dos Anjos, mas de forma assim, tipo poética, tipo científica, né? Uma ficção, né? Como A História dos Anjos. Acho que eu li esse livro há muito tempo. Então é interessante porque ele usa a imaginação toda e ele entra, tem muita coisa teológica dentro desse livro dele. Mas no Brasil em si, você não tem um livro falando sobre isso. Então eu tive muita dificuldade. E aí eu pesquisei muito, tanto é que eu usei mais de 60 biografias para falar sobre isso, né? Entrando dentro dos padres da igreja, dos santos da igreja, né? Que os santos da igreja falaram sobre isso, tal. Então, tá aí um livro maravilhoso para as pessoas. E para adquirir, na internet a gente acha. Quem quiser adquirir o livro. Isso, acha. A editora é bem acessível, né? Então. Eu queria, inclusive, motivar você que está assistindo o podcast a adquirir o livro, né? Para presentear, para você mesmo. Porque eu tenho certeza que o recurso desse livro aqui ele é revertido para algo bom, né? Que é a missão de evangelizar. Exatamente. Você pode adquirir com o Wagner, que ele é responsável disso aí. Você pode entrar em contato com ele, o DDD 719-8700-9052. Tá passando na tela aí. A edição fez isso, certamente. Eles são ligeiros, rápido, né? Rápido no gatilho. Então, esse é o número aí. E você pode estar entrando em contato e tá pedindo o seu livro e vai estar ajudando a gente também na nossa missão, né? Muito bom. Certamente. Então, eu queria, inclusive, agora, né, falar um pouquinho mais da missão do Senhor na prática, o apostolado que o Senhor exerce,
como é que surgiu a inspiração de ser fundador? Porque, assim, toda vez que eu tenho contato com um fundador, o que eu percebo é o quê? Falta juízo pra essa pessoa. Não é possível que um cara normal vá inventar um BO desse pra vida. É porque imagino que não seja fácil, né, irmão? Não é fácil, a missão do fundador é uma missão muito difícil, né? É um outro Cristo que sobe para o Calvário mesmo, né? Uma alma forjada no Calvário pelo sofrimento, né? E na verdade, isso surge a partir... Eu me lanço como missionário, 2001 eu me converto, fico com os meus pais 1 ano e meio, e depois eu vou e me torno missionário. E vou, inclusive, o Juninho que teve aqui, né, da missão ID. Então, eu vou para, na época era a comunidade, eu vou para a comunidade ID e vou me tornar missionário, junto com o Cal Tedesco, né? Passou por aqui também. Que passou aqui também. E aí, eu vou para Jundiaí, Várzea Paulista ali, e fico 2 anos. Aí depois eu passo por outra experiência, vou para Toca, faço uma experiência que eu tenho um desejo de uma vida religiosa, viver como religioso. Tá tentando se encontrar ali, na vontade de Deus. Isso. Chegou um momento que eu só entrei muito em crise. É interessante ver o fruto do sim do Juninho, né? Hoje, Sim, porque assim, sim, é válido honrar aqueles que com foram. certeza. Não é? Você Eu tem tenho uma gratidão enorme, É né? animal, cara, é animal. Porque na época mesmo da comunidade ID ali, que há aquela explosão, você não tinha nessa época referência missionária. Olha Você não só. tem. A referência missionária que você tem é Canção Nova, e quando você fala de missão assim que está mais em evidência, é o padre Jonas Abib, é o padre Roberto Letielli, é o padre José Augusto, o padre Léo. É isso aí. Então você não tem uma influência tão forte dos leigos na evangelização. E sabe o que é legal? Que a gente ficou sabendo disso não pelo Juninho, porque ele não falou nada disso aqui. Ele não fala. Ele não fala, lancei não sei quem, ele não tem, ele não tem vaidade com isso. Não, entendeu? O Cal que deu a letra. Foi o Cal que deu a letra. E A gente não sabia de nada, mano. E justamente isso aí. aumentou ainda mais nosso respeito por ele. E aí ele era o grande referência. Ele vinha com umas pregações mais fortes, né? Ele vinha com uma coisa de milagres profundos. A questão do avivamento foi dele. De umas experiências assim sobrenaturais, de umas coisas impactantes. Eu falei, meu Deus. Então eu fui impactado pelo ministério dele, né? E aí me lancei dentro da obra. Só que lá não tinha essa realidade da vida religiosa. Eu vivia mais como celibato ali, mas eu queria algo a mais. E aí foi quando eu fui fazer uma experiência na Toca. Aí fiquei 3 meses na Toca e fui passando por momentos de crise. Depois eu fui para uma montanha para fazer um discernimento. Boa. Eu quero ver essa história da montanha, sabe por quê? Tava falando com o irmão aqui, em off, inclusive. Porque assim, a gente vai tendo contato com as pessoas, vai chegando as histórias. Chegou umas até que é meio exagerada do irmão, né? Só que assim, a história das montanhas eu já ouvi mais de uma vez, né? Que o senhor tinha o costume de subir pro monte pra orar. Uma prática que por vezes a gente não vê com tanta facilidade no meio católico. Mas que nos santos antigos tinha muito. Quando demais. A gente pega que eles pegavam e se retiravam mesmo do mundo. Não, O próprio São Francisco, exato. os estigmas é na Uma montanha. experiência dessa, né? Eu lembro que o Anderson falando que vocês subiram e ficaram um determinado tempo, uma vez num monte, eu não sei quanto tempo, mas saíram evangelizando, acho que encontraram um pessoal no metrô, não sei como é que foi, tem umas paradas assim. Foi esse período que eu tava na montanha, que eu fiquei 3 meses na montanha. 3 meses. Cara. E o Anderson foi lá, ficou sabendo, a gente era muito próximo, né? Porque ele também vem dessa levada também andava lá pro meio Com os loucos do pessoal da ID. E aí ele ficou sabendo que eu estava na montanha e entrou em contato e queria ficar também um período lá. E aí ele ficou também, né? Mas peraí, existia um uns lugar dias, específico? eu não sei se foi uma semana, se foi 9 dias. Ele falou que tem uns dias lá. Mas existia um lugar específico ou não? Tinha um monte lá, você falou, vou subir. Vou adentrar no Não meio do mato. tinha uma estrutura, Era alguma pro coisa? lado do Campo Limpo, né? Era uma montanha assim, não muito alta, né? Um monte assim, não tão alto. Aham.
E no meio do mato mesmo. Acampou assim. lá. Aí eu acampei, levei uma barraca de campo e fiquei lá nessa barraca de campo. Levei uns livros e ficava lá. E aí eu participava da missa que tinha na cidade na quarta-feira, no sábado e no domingo. Né? Não tinha missa diária. Aí era um momento que eu descia da montanha e participava da missa. E aí eu voltava. E aí ficava lá, e jejuando lá também todo esse período. Jejum, oração, e era sozinho. Sozinho. Aí teve a Silêncio. presença do Anderson. Tem O umas Cal, as visitas inúteis. o Cal que ficou sabendo, e o pessoal falava que eu tava endemoniado, fui pra montanha, ele tá endemoniado, outro falava que eu tava traficando na montanha. Aí surge tudo, né? Os comentários. Eu fazia uma via sacra toda sexta-feira com uma cruz, né? Pesava de 70 quilos, aí eu fazia essa via sacra. O pessoal criou muita coisa, né? E então que se criou muita história. Tem uma história que conta, eu não sei, mas já atribuíram ao senhor. Eu não sei se é verdade, a gente vai descobrir ela aqui agora. Falaram que tinha alguém orando no monte ou em algum lugar específico. Não, tava num grupo, sei lá, alguma coisa, e saiu pra ir embora. E passou do ponto de ônibus, Deus mandou entrar no mato e rezar pra uma pedra lá. Não sei se foi o senhor. Então, essa história aí, o pessoal fala que foi comigo, tal, mas não foi Não comigo. foi? Essa história, eu acho, e tenho assim, 95% de certeza que foi com o Juninho. Com o Juninho? Só. Perdeu uma chance de perguntar pra ele. Vai ter Essa história é com o Juninho. Então, Mas o pessoal fala, até o Herberto, que era um pregador que acabou morrendo aqui em São Paulo, aí ele falava e citou isso na pregação, acho que chegou para ele isso, ele cita isso, então criou muito essa coisa, mas não foi comigo. Porque tem a questão também de homens que são muito virtuosos e não quer pegar a glória. Daí fala, não, é outro. Aí solta, manda pra lá. Eu vou deixar pra o Juninho voltar aqui, ele vai contar. Não vai contar pra galera ficar na curiosidade aí. Mas bom, mas essas experiências assim, de modo fruto espiritual que o senhor tirou de lá também? Que o senhor colheu, né? Foi só um deserto, irmão. Fui para escutar Deus. Deus nunca que falou comigo. 3 meses na montanha. Eu fui para escutar Deus porque eu queria fazer um discernimento. Agora o diabo todo dia chegava, atormentava a mente, né? Então aconteceu muita coisa assim, né? Embora um fruto espiritual o senhor tirou, sem dúvida. Porque tem coisa que acontece muito no o mundo espiritual. Às vezes você semeia para colher depois. As pessoas, elas querem, às vezes, imediato, né? E às vezes porque hoje vê o senhor como fundador de uma obra, então, certamente o fruto deve ter brotado. Agora, é interessante, porque eu subi para a montanha para ouvir Deus, e aí eu queria usar o hábito, aí eu fiz um hábito para mim. O senhor fez o hábito? Porque eu falei, não posso usar hábito na cidade, mas no monte, quem manda em monte aqui é vai Deus. viver com hábito Fez o hábito pra subir pro monte. E aí eu ficava lá, não tinha problema nenhum, tô fazendo... Não apareceu ninguém desconhecido, não? Falou, Tem uma eremita ali, ó, perdido. Eu sei que gerou muita coisa, que o Cal foi lá na montanha, falou que queria saber o que ele tava nessa época em Tocantins, em missão. E aí o Cal apareceu querendo saber como é que eu tava. Será que ele tá com um equilíbrio ajuizado? Ou ele surtou, Sim, né? Importante a preocupação, irmão. Então, mas o que foi? O que o senhor aprendeu com esses 3 meses lá? Qual foi a conclusão? Que o diabo existe. Certo. Que atormenta a pessoa, né? E a minha experiência também do combate espiritual, porque foi interessante. A respeito do combate espiritual, que teve um dia que aconteceu um fenômeno muito interessante, porque veio um rapaz, do nada, meio perturbado, e ele apareceu no lugar. E falou que queria uma oração e não sei o quê. E aí, de repente, quando eu oro por ele, o demônio manifesta lá. Então, imagina, você tá no meio de uma montanha, sozinho, isolado, né? Aí apareceu um outro rapaz lá e que também ajudou no momento da oração lá. E aí, eu tive esse combate direto com o demônio. O demônio
ali fez uma oração e ele pegou e a pessoa foi, né, naquele momento ali, foi liberta. Então, imagina, você vai para uma montanha, mas mesmo assim, Deus ele faz certo tipo de coisa para você vencer o inimigo. Olha só. Né? Leva uma pessoa lá que vai pedir oração para você. Que você está no meio do nada, você não tem intuito nenhum de ninguém visitar aquele lugar, porque você está com uma outra pegada. E aí aconteceu isso. Então, essa questão do combate espiritual é interessante. E aí depois apareceu o Anderson, né? Que aparece lá e a gente fez uma experiência de jejum. Eu estava jejuando a pão e água durante todos esses 3 meses. E o Anderson foi lá e ele também fez um jejum também a pão e água. Mas primeiro nós fizemos 5 dias só na água. Olha só. E a gente fez 5 dias só na água. E você vai perdendo a força, né? Você vai perdendo quando você não come nem nada, assim, que gera energia. Você não tem ideia o tanto que falar ele exige a energia. O tanto que o semblante, o sorrir exige energia. E que vai passando os dias, você vai falando menos, você vai sorrindo menos. E eu lembro interessante, então um momento, o Anderson lá, a gente está no meio da montanha, lá em uma oração, aí a gente olha um pro outro assim, aí o Anderson de repente fala, irmão, eu quero partilhar uma coisa com você. Eu, pode falar. Ele falou, o inimigo tá colocando aqui para mim te matar. Aí eu falei, nossa, interessante, porque ele também tá colocando aqui para me te matar também. Então, o nível de batalha espiritual, né? É loucura, né? O nível de batalha, a gente partilhou e vendo toda essa coisa assim, porque você vai entrando nessas coisas de batalha espiritual. E essa batalha que acontece na mente, né? Essa voz que passa pela consciência, né? Que a voz de Deus passa pela consciência. A voz do seu ego, do seu eu, passa pela consciência, e a voz do inimigo que passa pela consciência, né? Aí você tem que ter o discernimento dos espíritos para discernir que voz que você está ouvindo. A voz do inimigo, a sua voz, a voz de Deus. É tão interessante o senhor falar que foi visitado pelo demônio todos os dias, porque Santo Antão relata isso também, né? Isso da sua experiência, que entra em batalha e ele pergunta pra Deus, onde é que o senhor tava? E eu tava assistindo o combate, dando força pra você vencer. E o próprio Jesus, que tá no deserto, ele é visitado pelo demônio. É uma guerra que acontece. Tanto é que quando os padres do deserto se retiravam pro deserto, eles iam para enfrentar os seus demônios, para vencer os seus demônios, né? O mal que está em nós, né? Tem uma homilia, né? Um sermão de São João Maria Vianney, que ele cita, eu não sei se é Santo Antão, não lembro que é um monge do deserto que ele cita, que tá lá para fugir dos prazeres de Roma. Ele fala, tu vim aqui para fugir dos prazeres de Roma. Mesmo assim, os malditos me atormentam e eu peço misericórdia a Deus, batendo com pedras no peito, até sair sangue pela minha boca, porque eu não me livro dessas tentações. Tem um relato de São Paulo do deserto, né? Ele também batia com as pedras. São Jerônimo também batia. Acho que é São Jerônimo. São Jerônimo bate com as pedras no peito, né? Então, você fala, Deus fala, né? Mesmo que seja por esses meios, um doido chega lá pedindo oração e ser manifestado, é Deus falando de alguma forma. É Deus falando de alguma forma. Porque... Mas o que eu queria ouvir, Deus não falou. Não, né? Deus falou que você precisava. Porque Deus tem hora que Deus silencia, né? Uhum. Ele deixa você... A forma de Deus falar é o silêncio. Santa Teresinha fala que o silêncio de Deus é eloquente, né? Uhum. Então, o silêncio de Deus, ele é eloquente. Ele fala muito. E foi a forma que Deus falou, no silêncio. E aí, depois de lá, eu saio e aí vou fazer essa experiência na toca. Aí passo 3 meses na toca. E aí depois eu volto e aí vejo que não me identifico. Mas aprendi muito com a toca, né? A adoração, a liturgia, foi muito bom. Aí depois eu inicio a comunidade
em Jundiaí, Várzea Paulista. Na verdade, Várzea Paulista. E aí, desci só que 5 meses. Vem muita tribulação, eu já quero a vida religiosa, já coloco um hábito, já vou para... E vem a perseguição, vem a prova. E aí eu falei, acho que é melhor eu ir para uma coisa que já está organizada, que já está pronta. Eu acho que fundador não é para mim. E aí eu pego uma frase, né, até de um filme que é de Troia, né? Tem uma hora que Aquiles pega e fala, um companheiro lá de Aquiles pega e fala, é necessário servir para liderar. Às vezes é necessário servir para liderar. E eu peguei essa frase para mim, eu falei, é necessário servir para liderar. Aí eu deixo a questão da fundação e vou para a Fraternidade do Caminho. Ah, então começou, eu vou parou... fugindo do meu chamado. Entendi. Eu vou fugindo. Deus me chama, mas eu fujo. E aí eu passo 3 anos e meio fugindo desse chamado que Deus tem para mim. Então eu não quero aceitar ele. Só que tudo que vai envolvendo, pessoas falam para mim, pessoas vêm falar, pessoas comunicavam. Só que eu não queria ouvir, eu não queria saber disso. E aí foi todo um processo, né? Acho que como Moisés também foge do chamado, né? O chamado dele, ele tem um chamado aos 40 anos, ele entende errado o chamado dele, ele começa matando um egípcio, ele foge para o deserto de Madian, ele passa 40 anos fugindo do chamado dele. Quando Deus se manifesta na sarça, ele tem 80 anos. Então, 40 anos fugindo do chamado. E quantas pessoas fogem do chamado, né? Quantas pessoas fogem. E eu fui uma dessas pessoas, como o profeta Jonas. Deus falou, vai para Nínive. Aí, não, vou para Tarsis. Vou para Tarsis. E aí, Deus acaba te colocando pela providência dele, né? No caso do profeta Jonas, em Nínive. Então, no caso do meu caso, colocou naquilo que Deus queria, né? E aí é onde a gente encontra a nossa felicidade em Deus. Se realiza, né, irmão? Por mais de todo o sofrimento, que eu sofri no mundo, mas dentro da igreja não se compara mais nem. Não se compara. Mas a diferença é que no mundo eu sofria sem Deus. E agora o meu sofrimento, ele tem um significado, né? O sofrimento na vida do cristão, eu carrego uma frase da minha vida religiosa, da minha vida consagrada, que é a frase de Colossenses 1, 24. Que São Paulo, apóstolo, ele diz assim, o que faltou às tribulações de Cristo, completo na minha carne, que é o corpo da igreja. Que aí o Tanquerê, no seu compêndio de ascética e mística, ele vai falar sobre esse mistério do sofrimento. Em um outro livro dele, que ele vai falar sobre a divinização do sofrimento. Quando, então, nós sofremos, nós fazemos parte do corpo místico de Cristo, Cristo cabeça, nós somos membros desse corpo místico, então Cristo sofre em nós. Então, nosso sofrimento é uma forma da Partio Domini, da paixão do Senhor em nós, na nossa vida, na nossa carne, na nossa alma. Então, hoje, o nosso sofrimento, ele tem um sentido, não é estéril, né? O sofrimento, ele não é estéril, ele tem um sentido. Eu acho poderoso isso que o senhor está falando, justamente porque tantas pessoas que nos assistem, né? E acaba arrefecendo na fé justamente porque o sofrimento chega à sua casa, né? Chega à sua tenda e não consegue compreender a dinâmica e a oportunidade de crescimento que existe através do sofrimento, né? O sofrimento, ele é um grau também espiritual. Se fala muito do progresso espiritual, né? Onde a pessoa vai atingir. Então, ela atingiu um grau de compreensão que o sofrimento não é ruim, mas um bem. São Francisco de Assis dizia, o dia que ele não sofria, ele pensava que Deus tinha esquecido dele, né? Demais. São Francisco de Sales fala do Calvário como a montanha do amor daqueles que amam a Deus. As almas que não são forjadas no Calvário, são almas fracas. São Francisco de Sales fala sobre isso.
E uma frase que marcou profundamente a minha vida foi de Santa Madalena de Paz, no livro do Santo Afonso de Ligório, Prática de Amor a Jesus Cristo, que ela vai dizer assim, que no céu, quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter saudade de sofrer aqui na terra. Meu Deus do céu. Porque no céu você não vai ter como mais progredir espiritual, crescer. O nível que você chegou, o grau que você chegou é aquilo lá, né? Você vai permanecer ali. E aqui está aonde você pode progredir no amor de Deus. E uma das formas do progresso é o sofrimento. E hoje o mundo, de alguma forma, ele tende a nos incentivar a fugir de todo tipo de sofrimento. Buscar o prazer a todo instante, e o sofrimento é demonizado, né? Inclusive dentro da igreja. A gente vê discursos meio que de uma linha coach. Não, então, hoje está totalmente. Aí a própria igreja, né, como a instituição Igreja Católica, nós olhamos hoje, porque dentro da igreja existem muitas correntes teológicas, né? E nós olhamos dentro da igreja uma corrente teológica que é o esvaziamento da cruz. Certo. Você vê hoje, no exemplo, por exemplo, litúrgico. Vamos para dentro da liturgia. Principalmente quando você vai para o Paraná, o Rio Grande do Sul, tem muito isso. Mas aqui também em São Paulo também tem, em outros lugares tem menos, mas tem também. Que é tirar o Cristo crucificado e colocar o Cristo ressuscitado. É a polêmica da igreja de Corinto que Paulo combate. Porque a igreja de Corinto é uma igreja carismática, cheia dos dons, aquela coisa tudo. Mas é uma igreja que não quer o cordeiro imolado, não quer o Cristo crucificado. Ela exalta outro, ela exalta o Cristo ressurrecto. São Paulo vai falar, com certeza ele fala sobre o Cristo ressurrecto, mas a base de Paulo é o crucificado. Você só pode falar do ressurrecto falando do crucificado. E para Paulo pregamos Cristo crucificado. Você vai ver isso na primeira carta, no primeiro capítulo de Corinto, segundo capítulo de Corinto, ele vai falar sobre isso. Nós pregamos Cristo crucificado. Ele coloca a centralidade no Cristo crucificado, que é o problema da igreja de Corinto. E que essa heresia ou esse pensamento teológico vai tomando as nossas igrejas, que é a fuga do sofrimento. Né? Que é a tese protestante. Que é uma corrente protestante. O que o protestante exalta? É o leão. É a fortaleza. O livro do Apocalipse 5:5 menciona uma única vez o leão. 28 vezes, dos 22 capítulos do Apocalipse, 28 vezes se fala do cordeiro. O Scott Hahn, no Banquete do Cordeiro, que era um protestante convertido lá dos Estados Unidos, que converteu ao catolicismo, né, um estudioso do livro do Apocalipse, ele vai ter essa leitura e ele vai falar, não, o leão ele tem importância, né? Hoje se fala muito, né, até nas músicas, né, o cordeiro é o leão, né? Tem umas músicas que falam isso, as pessoas hoje às vezes camiseta, né, pega o cordeiro, o leão, ele coloca bacana, profundo, legal, fantástico, muito bom. Mas o que sobressai dentro da teologia católica e que está muito forte dentro da teologia joanina e também na paulina é o Cristo crucificado. E também na teologia lucana, você vai ver, é o Cristo crucificado. É o Cristo crucificado. Ele é o centro da nossa vida. Tanto é que os cartuchos, né, a ordem mais radical da igreja, eles têm um lema deles que o mundo gira, mas a cruz permanece de pé. Demais. O mundo gira, mas a cruz permanece de pé. E nós, como cristãos, e eu me incluo dentro dessa realidade, o modernismo, o mundo contemporâneo, o hedonismo, a busca pelo prazer, as facilidades do mundo moderno, ele quer fugir.
é como um animal, porque o animal, o padre Paulo fala muito isso, dando esse exemplo, né? O animal é o quê? Foge da dor, busca prazer. Foge da dor, busca o prazer. É o homem se tornando um ser puramente instintivo, né? Isso, puramente instintivo. Fugindo da dor e procurando o prazer. E aí são almas fracas. Não persevera na sua vocação matrimonial, sacerdotal, religiosa. É uma alma fraca. É uma alma que não suporta as dificuldades, os problemas do mundo de que atingem hoje, porque não se medita no Cristo crucificado. É tão interessante que até no Apocalipse se apresenta ali o cordeiro imolado, mas como que de pé. Que seria a imagem já do Cristo ressuscitado, mas com as marcas ainda. Porque poderia simbolizar, é o leão rugindo, mas coloca o cordeiro imolado, mas como que de pé. Como mesmo que assim, de pé. ainda nessa... E o senhor enxerga como essa realidade, né? Por exemplo, nos dias de hoje, se fala muito sobre a crise na igreja. A crise teve no decorrer de todos os tempos, mas principalmente agora se fala muito, a gente vê muita gente postando vídeo, falando a respeito da crise, tem impressa até no Vaticano. Há pouco, né, se falou a respeito da nomeação do cardeal argentino, o Toccio, né, para a Congregação da Doutrina da Fé, e foi muito polêmico, apesar... também por conta dos escritos dele anteriores, né? São escritos polêmicos e tal. E entra e todo mundo fala, essa nomeação é fruto de uma crise na igreja, muitas pessoas pedindo posicionamento. Como é que o senhor enxerga essa realidade? Seja também por esse pensamento que atinge toda a igreja, tentando fugir daquilo que é o sofrimento, e essas coisas vão adentrando porque são pessoas que têm uma visão mais confortável de acariciar, de zelar de algum modo. O senhor acha que isso tem a ver uma coisa com a outra ou não? São críticas que não têm fundamento? A igreja está em crise. A igreja está em crise, é evidente isso, né? Hoje se fala dessa crise da igreja, né? Teólogos se debruçam sobre isso, né? Sobre a crise da igreja. E isso é evidente. É como você tem um problema na sua casa e você não quer ver. Você tem um filho drogado, fala, pô, tem um filho drogado. Não, meu filho é maravilhoso. Fingir que não existe não vai resolver, né? Não vou fingir que ele não tem nada, né? Eu tenho uma família maravilhosa, família toda desestruturada, arrebentada. Você não quer enxergar que existe um problema ali. A igreja está em crise. Isso é evidente. Você vê uma crise profunda. Eu estava, antes aqui, a gente partilhou, nós partilhamos hoje, por exemplo, o declínio do cristianismo. Nos Estados Unidos, tive a oportunidade de fazer missão lá. Você vê, de 1970 até 2020 foram fechadas 700 igrejas. Uma loucura, 700 igrejas. Você vai nas igrejas dos Estados Unidos, a maioria lá é maçante, talvez um lugar ou outro não é assim. As pessoas são de cabelo branco. Olha. Né? São pessoas idosas, você não vê jovem. O jovem é o futuro da igreja, aquela frase do Papa São João Paulo II. A igreja, para ser jovem, é necessário que o jovem seja igreja. Você vê uma igreja em declínio, falência. Você pega a Europa que foi o grande berço da civilização, né? A igreja que se destacou, que gerou tantos santos ali, né? A Europa, a França mesmo está totalmente, né, em caos do cristianismo. O sul da França, pela imigração muçulmana hoje, muito forte os muçulmanos. Então você vê o próprio catolicismo no Brasil, você vê uma crise enorme, como a quantidade de católicos que saíram, né? Claro, teologicamente não eram católicos, né? Se diziam ser. Tem até uma frase, né? Quem sai da igreja não são os católicos, não são os fiéis, são os infiéis. Os fiéis permanecem. Perdemos em quantidade, ganhamos em qualidade, sem sombra de dúvida. O crescimento dentro da igreja de qualidade, né, tanto de missões... Notável, né? O crescimento de leigos... Consciência do que de fato é ser católico, vai aumentando. De conhecimento na doutrina, na palavra, né? Na tradição da igreja. E tudo Deus né? tira o bem, né?
Deus tira o bem. De todo mal, Deus tira o bem. Mas nós caminhamos para aquele livro do Papa Bento XVI. A redução do catolicismo. Haverá um resto na casa de Israel. Sofonias 2:7. Haverá um resto. O próprio Dom Henrique cita essa palavra de Sofonias e fala desse resto. O cristianismo ele vai caminhar para esse resto. Uhum. Esse cristianismo de massa, de grande, pomposo, ele está ruindo. Né? Ele está ruindo. As paróquias, já no Brasil, já começa a ter esse problema. Já tem paróquias que não conseguem, depois da pandemia, não conseguem atingir um número de fiéis. Já existe fiel que não sabe o que ele é, ser católico, que ele é batizado. Você já começa a ter problemas já muito graves. Então, tem uma crise profunda dentro da igreja, uma crise dentro da teologia. A teologia é um lugar que você escuta cada coisa, cada aberração. Uhum. Né? Eu tive a oportunidade, eu fiz filosofia, teologia. Você ouve assim erros grotescos. A negação da palavra de Deus hoje, o ceticismo com a palavra de Deus, não são de pessoas de fora, de dentro da igreja. E começa negando, né? Jó não existiu. A Jonas também não existiu. Aí teve uma professora minha dando aula, também, uma freira, falou, provavelmente Abraão não existiu. O Hélio também teve a oportunidade de fazer teologia, o pessoal negando, tudo, tudo é um conto literário, um gênero literário. Nossa. Aí o Hélio de Maria pegou um dia e falou, na sala dele, eu acho que eu também sou um conto literário. Entendeu? A negação hoje é muito grande. Pega, por exemplo, a pessoa de Jó. Pessoas que afirmam que Jó existiu, eu sou dessas que afirmam que Jó existiu. É raro. Que eu li que afirmava assim, mais no tempo contemporâneo da existência de Jó, eu lembro do Padre Fortea, na Suma Demoníaca, ele fala sobre isso. E ele fala na Suma Demoníaca desse ceticismo com a palavra de Deus, a dúvida da palavra de Deus. Hoje se duvida. Uhum. E essa dúvida veio também de uma corrente protestante, né? Desse método crítico histórico. Então começou a se ver, não, calma aí, a palavra de Deus, isso aqui foi que Jesus Cristo falou. Não, isso aqui já foi a igreja. Então começou a se picotar a palavra de Deus, o que Cristo falou, o que Cristo não falou, o que foi que a igreja colocou dentro da palavra de Deus. Então, olha, a pessoa... Hoje tem padres que duvidam, né, do Cristo ressuscitado, né? Que loucura. Ele não acredita que Cristo ressuscitou. Então, quando pega ainda do Antigo Testamento e vem essas dúvidas aí, será que Jó existiu, não sei o quê, mas chega a ponto do evangelho também ser colocado em... Isso. Começa lá, mas tudo vai ser colocado em xeque, né? Tudo. Será que o milagre aconteceu mesmo ou foi só um... Vai desmontando tudo. Uhum. A teologia hoje ela está em crise porque eles começaram a desmontar e as verdades de fé começaram a ser colocadas em crise. Uhum. Imagina, a professora falando que Abraão provavelmente não existiu. Doideira. Olha que gravidade disso. Pai aí. da fé. O problema hoje, um dos temas mais polêmicos dentro da teologia é o pecado original, né? Uhum. Então, hoje o que existe de erro do pecado original é gigantesco. É gigantesco. E as teses... Um dia eu fiz a prova, e fazendo a prova, né? A professora dando a aula lá, e aí ela começou a entrar no tema do pecado original, e eu vi assim, a aberração. Não, porque na verdade o pecado original foi original para Adão. Mas aí depois que Caim pecou, o pecado foi original para Caim, e assim sucessivamente. Aí eu falei, nossa... Onde isso aí vai chegar? Eu falei, professora, mas calma aí. Romanos 5,12 diz que por um só homem entrou o pecado e o pecado passou a todo o gênero humano. O pecado gerou a morte e a morte passou a todo o gênero humano. Romanos 5,12. Apóstolo Paulo, teólogo do gentil, o maior doutor
da igreja primitiva. O único que era doutor, que Aham. tinha título de doutor, era Paulo dos Apóstolos, de tudo. Ele está afirmando isso aí. Aí a professora falou, não, nós estamos vivendo um período que a teologia vai dar uma guinada. E aí eu falei do catecismo, da igreja, que o catecismo é, Afirma. claro, Uhum. pecado original. Porque na visão dela, então, todo mundo nasce imaculado. E tem o seu pecado. Cada um, exatamente. Responsável pelo seu B.O., né? Exatamente. Olha é só, isso aí. olha o E a perigo. tradi- mano. Olha a e a gravidade A da tradição já mostra isso com a história, que não é assim, até João Batista sendo santificado no ventre ainda. coisa. Aí você vê outro erro que eu vejo gravíssimo dentro da teologia. Quando você fala, não, Adão era um povo. Eva era um povo, né? Você escuta muito isso. Né? Isso aí tá. E você vê pessoas renomadas dentro da igreja, estudioso, pessoas até ortodoxas, né? Que pensam assim de uma maneira mais ortodoxa, assim, um pensamento falando isso aí. Só que quando você fala isso aí, você desestrutura totalmente, você nega a palavra de Deus. Você nega esse texto de Romanos 5,12. Adão é uma pessoa, é um homem Isso. singular. É o que eu creio. E o que a igreja de sempre, da doutrina de sempre, crê. Uhum. Mas existem esses debates do mundo moderno. Né? É porque eu vejo que muita gente começou a levantar a ideia de que Adão, ele é um ser, é um povo, pra tentar explicar. Peraí, mas se Adão é um homem e Eva uma mulher, como é que se socializou? Teve incesto. Exatamente. É- O que, é que começa- acontece? Porque no período ali bíblico, a lei, quando Deus ele vai colocar uma lei específica, ele chega assim, para o crescimento populacional, Deus ele não estabelece a lei ali, específicas. Então, o que acontecia? Houve a proliferação de um único homem e uma única mulher. E isso acontecia entre os descendentes. Acontecia isso. E aí foi crescendo a população, o povo, até que chegou um momento que estabelece uma lei. A partir do momento que Deus estabeleceu uma lei, então, a partir daquele momento, se torna um pecado. Entendi. Porque o povo até fala, né? Que depois Caim comete ali o pecado, mata seu irmão, ele é colocado pra fora. E ele fica com medo que pessoas querem matar ele, mas fala, quem aqui ia matar ele? Não tinha ninguém ali. Não. O povo tem que trazer a explicação do modo... Que tinha mais gente. Né? Exatamente, porque, na verdade, a tradição judaica, quando ela menciona o nome de alguma pessoa, ou de algumas pessoas, ela tem, na tradição bíblica, a gente precisa entender o mundo bíblico, né? O oriental, né? O semita. A gente precisa entender isso aí. Como a gente não entende como era o modo de pensar deles, a gente interpreta de uma maneira anacrônica, que é entender a partir do nosso universo que nós estamos vivendo agora, atual, a gente começa a cometer vários tipos de erro, porque nós não entendemos. Um judeu, né, a tradição judaica, um rabino, quando ele escrevia, ou um grupo de rabinos, ou o próprio agiógrafo, né, ali, a pessoa que escreveu a Sagrada Escritura, né, ou a palavra ali, até porque foi em vários momentos, né, quase 1000 anos para se escrever o Antigo Testamento ali. Então imagina o tanto de tempo. Eles escreviam ou a pessoa que se destacava muito, ou que ela era muito importante na sociedade, ou que ela era um modelo do ímpio da pior espécie que a Bíblia condena, que é o caso, por exemplo, de Caim. Então, ele é o exemplo da pessoa do iníquo. Ele é o exemplo da pessoa que não deve ser seguido. Mas, na tradição judaica, Adão teve outros filhos. Teve filhas que não são mencionados. Entendi. Agora, imagina só, a pessoa vivia quase 1000 anos. Imagina, quantas pessoas existem no Brasil de 500 anos? Quantas pessoas que proliferou nesse lugar,
Né? Quantas coisas... Claro, já existiam os índios aqui, já existiam várias tribos, mas imagina o crescimento num período de uma pessoa que vive 1000 anos. Adão viveu quase 1000 anos. Aí o senhor falou, tinha índios aqui. Como é que Quantas chegaram aqui? pessoas que estão aqui agora que não tem origem nenhuma indígena? Só tem- Não, totalmente. Então, a gente vê, a gente precisa estudar mais, compreender mais. Quando a gente tem um pensamento, e a gente... Só que a gente hoje está num problema do mundo da informação. É muita informação, todo mundo sabe de tudo, desde Perigo, a né? energia nuclear, energia atômica, ele sabe da lei da relatividade, ele está falando de tudo e de todos, e ele não sabe nada. As pessoas não sabem nada. Ela tem informação, mas ela não tem conhecimento. Então, quando nós vamos para a palavra de Deus, o assunto é muito mais profundo, muito mais complexo, e por isso que a igreja estuda a palavra de Deus há mais de 2000 anos, o judaísmo há mais de 6000 anos. Então imagina só aí o tanto de conhecimento gerado, e a palavra de Deus ainda está na atualidade e no debate profundo. Aí o que me faz pensar, uma segurança interpretativa para a palavra de Deus é você estar junto com a igreja. Então eu vou ficar aqui dentro do barco. Exatamente. Eu sozinho não dou conta. Melhor ficar por aqui e ver o que a igreja está falando. Só que aí também tem o perigo. Quanta gente desvirtuada dentro da igreja ensinando o erro. Nossa, existe demais. Aí eu queria perguntar pro senhor, né, diante dessa realidade, eu preciso ficar dentro da igreja para pegar a interpretação mais apurada, mais verdadeira a respeito das Sagradas Escrituras, mas também tomar o cuidado para não cair no engano, porque assim, eu imagino que quem tá buscando com sinceridade porque quer encontrar, mas se é ensinado errado, acaba abraçando o erro de maneira equivocada. Então, como se manter na verdade nesse tempo de crise, mesmo você estando dentro da igreja e buscando ser fiel a ela? Simples. Permanecer na ortodoxia, na doutrina de sempre da igreja. O Papa Bento XVI, num dos livros dele, o Dogma, ele vai colocar: a igreja não está acima da palavra de Deus, mas a igreja, ela é serva da palavra. A igreja, ela, da definição da igreja, o Concílio de Trento, a igreja é mãe e mestra. A igreja, ela é mãe e mestra. A interpretação vem da igreja maior. Inclusive, houve... O que é um teólogo? O teólogo, ele está pensando. E às vezes, quando ele pensa, ou quando ele escreve, ou quando ele fala, ele está tentando pensar teologia. E às vezes o teólogo comete erro. Ele erra alguma coisa, ou ele tem algum entendimento. Por exemplo, São Jerônimo, que é o doutor máximo da Sagrada Escritura. A igreja dá esse título para ele, né? São Jerônimo, ele tinha quando ele entra dentro do judaísmo, que ele começa a entrar, então ele começa a ter uma visão um pouco meio preconceituosa com o grego. Então ele quis ir pelo cânon mais judaico. E o cânon judaico era tirar os deuterocanônicos. Sim. Não aceitar os cristos em grego, só o hebraico. Mas o Papa Dámaso, ele fala, não, o grego está na igreja. Os que são inspirados. Então, aí ele se submete teologicamente com o pensamento da igreja. Ele tem um pensamento próprio dele, ele tem a linha de raciocínio teológica dele, mas São Jerônimo se submete à igreja. E aí que Lutero também ele exclui depois. Isso, Lutero vai nesse pensamento, né? Ele segue o outro, ele vai no cânon judaico. Sim. E não pega o cânon da igreja, né? Não pega o cânon da igreja e da tradição da igreja. Então, imagina só, o apóstolo Paulo, o tanto que ele citou filósofos dentro das suas cartas,
né? A carta de Judas cita um apócrifo, né, da época. Então, tudo isso está dentro do Novo Testamento. A tradição está impressa já ali. Lucas era grego, né? O próprio apóstolo Paulo cita muito no grego, Uhum. né? Ele cita os textos em gregos, então isso está muito comprovado aí. Mas houve todo esse debate. Então, a igreja, ela é ancila, ela é serva, né, da palavra de Deus. Ela está a serviço da palavra de Deus. Uhum. Então, a interpretação é sempre dessa igreja que vem e traz a interpretação para nós. Existe muita coisa que é um debate teológico, como a gente está falando. Sim. A gente começou falando sobre isso, né, Aham. nesse podcast. Porque é muito debate. Agora, existe um momento que a igreja posiciona. Pecado original, um dogma. Aham. Bater o martelo. Não precisa mexer mais nisso aí. Não adianta, é um dogma. Aí é o malabarismo que as pessoas tentam fazer, e às vezes nesse malabarismo acaba afirmando uma coisa e negando outra. Uhum. Então é perigoso. Então, o tempo que nós vivemos, a barca está agitada. Para muitos, Cristo se encontra dormindo dentro dessa barca. Mas ele está na barca. Tá aqui. Tá dormindo. Os apóstolos estavam na barca, Cristo estava dormindo, o vento era contrário, a barca era sacudida, mas de repente Cristo levantou e falou: cala-te, mar. Tudo voltou a ser estabelecido. E na história da igreja, essa barca ela foi sacudida muitas e muitas vezes. E nós estamos num período de sacode, do vento contrário. Então, agora, a igreja sempre foi defendida por um grupo pequeno, Uhum. por incrível que pareça. Se você pega o período, por exemplo, das pessoas que defenderam a igreja, por exemplo, São João Crisóstomo, ele foi condenado num sínodo. Nós estamos agora na época de sínodo, né? Falando muito sobre sínodo, sinodal. E aí, foi num sínodo que São João Crisóstomo foi condenado. Olha só. Em 85 artigos, porque juntou vários bispos. E foram todos contra São João Crisóstomo. E ele foi condenado num sínodo. Mas era o quê? Pra excomungar ele mesmo? Isso. Era? Como herege. Ele foi condenado como herege. Olha só. Ele foi condenado como herege. Não sabia não disso aí, não. Um sínodo de 85 artigos. E ele morre indo para o exílio, exilado e como um herege. E depois da morte dele, mais na frente, a igreja analisa: calma aí, esse homem foi, na verdade, um santo. A igreja tem isso, né? A igreja, às vezes, né, a igreja homens, às vezes, ela tem essa coisa do ferir, Uhum. e a igreja que fere é a igreja que cura. Foi o calvário dele, né? O sofrimento que a gente tava falando. Foi o calvário dele. Santa Joana d'Arc, né? Sim. Os homens ali, alguns homens misturados ali, a igreja e Estado junto, naquele período, aquela coisa muito política e tal. Santa Joana d'Arc, não, tô tendo a visão de São Miguel Arcanjo, Deus está... É bruxa, queima, Receba. fogo. Depois de 400 anos analisando tudo aquilo, ela é canonizada. Então, a Olha igreja só. que fere, a igreja que cura. É providente. né? A Então- igreja chama pra cima do calvário, né? Vem comigo. E aí, o próprio Santo Atanásio, ele que foi exilado 8 vezes, né, aquela máxima dele: se o mundo for contra a verdade, Atanásio é contra o mundo. Olha só. Atanásio foi um leão defendendo a igreja, a doutrina da igreja, mas ele foi bombardeado de todas as maneiras e foi sempre assim uma voz no deserto. Naquele período do arianismo propagado dentro da igreja, bispos, padres, a maioria da igreja era toda ariana, mas havia os leões, havia os cães do Senhor, os dominicanos, né? Uhum. Os cães do Senhor de guarda, Que demais. né? Que defendem, né? Que lutam por essa igreja, que morrem por ela, que decapitado, botando fogo, com espada, com tortura. A verdade, ela precisa ser defendida. Esse dia eu conversei com um bispo, ele falou: pregue a verdade. Que demais. Não deixe de falar a verdade.
Porque hoje a verdade ela é colocada em crise dentro da nossa própria igreja. E é interessante eu falar que é sempre um grupo pequeno, porque o arianismo ele se tornou a maioria dentro da igreja, né? A igreja era ariana em termos de quantidade. É. Que loucura, E hoje nós estamos vendo muito pensamento herético, né, dentro de muitas correntes teológicas estabelecidas aí e que tomou uma proporção assim dentro da igreja, mas assustadora. Mas existe os cães de guarda da igreja, os leões. Existe aí os soldados de Davi, né? Que Deus um nos dê a esquadrão graça. seleto que vai lutar pela igreja e vai falar, opa, alto lá. Você vê Isso aí não. a riqueza. Quando se fala em dogma, parece ser um negócio muito, né? Meu Deus, como é que tem um negócio de dogma, ninguém pode mexer, mas olha o zelo. É a O segurança, dogma tem né? de segurança, de dar uma segurança pro cristão, igual você tava falando. Como é que vai saber o que é verdade? Segue a igreja dos dogmas, né? Toda Ó, tradição. vou falar pra você um negócio. Certamente, diante desse episódio que a gente tá tendo aqui com o irmão Trovão, a gente vai clamar o seu retorno aqui, né? Ah, não, vamos voltar. Porque a com gente certeza. precisa. Se a gente for falar de tudo que a gente preparou pra falar, a gente não sai daqui hoje. Não sai Não daqui. hoje. E assim, a gente é muito enriquecido com isso que o senhor carrega, viu? E hoje, tendo a oportunidade de sentar à mesa, a gente vê que é um homem que leva Jesus a sério. E dependendo de qualquer coisa, a gente respeita, né? Então, quando eu encontro alguém que eu não concordo com tudo que ele fala, mas eu sei que é um homem que leva Jesus a sério, ele tem o nosso respeito. Independente de qualquer coisa, e a gente percebe isso com o Senhor. Leva Jesus a sério e o que o Senhor traz e despeja aqui hoje pra nós com generosidade, a gente vai ser sempre grato a isso, viu, irmão? A gente queria falar mais da vida pessoal, testemunhal. Glória a Deus, foi dessa forma, mas deixa aí então o espaço aberto pro irmão voltar, né? Então, se você gostou do conteúdo até aqui, fomente isso para que o irmão possa voltar. Eu acho que é até uma ânsia do povo também, de querer escutar a fala sobre outros assuntos, e não só ficar acerca do testemunho. Então isso é enriquecedor, demais, demais, demais. Porque a gente falou assim, o irmão Trovão vai vir aqui, a gente sabe que é um irmão que lê muito, que se aprofunda. Eu não quero que ele conte o testemunho dele e graças a Deus fluiu dessa forma. Eu acho que teve a graça também dele trazer o livro para poder falar um pouco. Um tema alto, então. Mas a gente fica muito feliz de coração, mas queremos sim que o senhor volte, viu? Ah, vamos voltar. A casa é sua. Aqui vai virar caminho de roça. Maravilha, então. Até mesmo algo que é muito interessante é a origem do nome. Eu queria que ele falasse só irmão Trovão, só brevemente para as pessoas, porque tem essa questão, né? Muita gente pergunta sobre isso, né? O irmão Trovão, Deus falou ao meu coração, né? Esse nome. E quando Deus, dentro da teologia bíblica, quando Deus tem um chamado para uma pessoa, ele troca o nome. Uhum. Ele trocou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, de Jacó para Israel, de Simão para Pedro, de Saulo para Paulo. E a igreja depois assume isso dentro da vida religiosa, né? Uhum. Esse nome novo, né? Esse nome novo, o nome novo de uma pessoa nova em Cristo Jesus. Eu sou um homem novo, teologia paulina, né? Em Cristo Jesus. E aí Deus me deu esse nome novo, irmão Trovão, numa quaresma que eu fico. Nessa época eu estava junto com o diácono Cal. E ele tinha uma capela lá e era uma capela que eu fiquei trancado 40 dias, só saí para ir para missa. Em oração, jejuando, e na metade dessa quaresma, Deus falou no meu coração, isso que te dou um novo nome. Né? Naquela época eu não era religioso, então era o Trovão. Então, às vezes, você vê até um vício de algumas pessoas de linguagem e fala, o trovão, né? Porque na verdade é um resquício do período que eu não era consagrado religioso, e que é tipo um vício de linguagem, né? Mas aí depois veio essa questão mais institucional da questão da vida religiosa do irmão Trovão. E aí, dentro da Sagrada Escritura, por exemplo, a história de Moisés, quando Moisés sobe no Monte Sinai para falar com Deus,
o povo está ao pé da montanha. Moisés fala com Deus face a face. O povo está ao pé da montanha. Moisés escuta Deus perfeitamente, mas o povo escuta a teofania, a manifestação de Deus, os trovões. Então, os trovões é a voz de Deus que chega ao coração do povo. Então, esse é o significado do trovão, né? Do irmão trovão. É a voz de Deus que chega ao coração do povo. E aí tem muita coisa. Só para se falar do trovão dentro da Bíblia, os Boanerges. Tem muita coisa. Aí, nesse período de discernimento, o Senhor te fez lembrar dessa manifestação, teofonia? Não lembrava nada disso, porque eu era um recém-convertido. Ah, tá. Tinha 1 ano e meio de caminhada. Mas como é que veio? Pá, trovão. Vai ser trovão. Foi isso, veio no coração, na consciência. Porque não mas é eu não comum, tinha. Né? Vou me chamar trovão. E eu não tinha isso. Eu não tinha essa coisa, né? Eu não tinha muito conhecimento. Depois, você vai aprofundando teologicamente. E você vai descobrindo a essência do nome, do mistério, próprio na palavra, e você começa a olhar o trovão e ver o que está por trás daquilo, de cada trovão dentro da Sagrada Escritura, qual é o significado. Então, aí vai aparecer. Legal. Muito bom, muito bom. A gente queria falar de muito mais coisa aqui, por exemplo, da logoterapia que o senhor citou, que é formado, falar mais da teologia, falar de como é que acontece o apostolado dentro da fraternidade, mas vai ficar para outra hora, senão a gente não vai colocar fim nesse podcast. Ô, irmão, todo mundo que vem aqui, a gente pede uma coisa, né? Já virou tradição nossa. Para que indique uma outra pessoa para estar vindo aqui no barco. De tal modo que a sua indicação seja uma forte influência para que ele aceite o convite. Então, o convite não é feito pelo No Barco, é feito pelo convidado que veio aqui. Então, eu queria que o senhor pensasse em alguém aí, só pra gente, enquanto a gente dá um recado. Aí o senhor fala quem que o senhor indicaria para vir no barco e faça as suas considerações finais. Tá bom? Amém. Eu queria, então, agradecer quem nos ajuda e faz a parada aqui acontecer, tá? Que é a Jacob Solar. A Jacob Solar é uma empresa que faz instalação de placa fotovoltaica. Se você já acompanha... Onde você quer que eu olhe, Jacob? Aqui ou aqui? Aqui, beleza. Se você, então, acompanha No Barco, você sabe que o Jacob é um grande parceiro do nosso apostolado. Se você está chegando aqui pela primeira vez, veio por intermédio aí do irmão Trovão, saiba disso. Se você quiser fazer instalação de placa fotovoltaica, a melhor empresa para você contratar é a Jacob Solar, porque é uma empresa católica, que preza pelos valores católicos, vai trabalhar com honestidade e ajuda o apostolado a acontecer. Então, saiba você que você pode pensar assim, instalar placa fotovoltaica é caro. É claro, nada que é bom é barato. Porém, não é um gasto, é um investimento, porque o valor que você paga de conta de energia, de repente é o valor que você vai pagar na parcela da instalação do produto, entendeu? Do serviço. Então vale a pena. E economiza quanto de energia? É um investimento inteligente, né? 95%. Olha só. Então, quanto maior a sua conta de energia, mais rápido é o retorno. Então, você que conhece alguma fraternidade, que tem um espaço grande, que consuma muita energia, paróquia, comunidade, leve essa ideia pro pessoal e incentive. Faça um orçamento, sem compromisso. Liga lá na Jacob, faz orçamento. Ele vai te dizer as maneiras com que isso aconteça e você vai estar ajudando a evangelização a acontecer. Jacob levando a luz ao mundo aí, né? Tá vendo aí, ó. Seja luz, Jacob. Seja luz. Bora nessa. Tem sol lá na Bahia, não tem? Com força? Tem. Então, o pessoal da Bahia que quiser fazer uma consulta, Jacob pra ir. leva o Jacob pra instalar a placa fotovoltaica aí e você ajuda o barco a navegar e chegar mais longe. Amém? Perfeito. Amém, meu irmão. Amém. Inclusive, a ordem hoje que o irmão faz parte, lidera, não é nos moldes convencionais, porque acho que o senhor construiu algo parecido com um mosteiro lá. É isso. Não é? Ela é toda na pedra, na rocha. Então é bem interessante. A Fraternidade de Combatentes na Fé, a sede, legal. Né? Que legal. Fica aí à vontade agora de nós lá conhecer. No dia que estiver por lá, bater na porta do mosteiro lá. Trovão! Irmão, quem o senhor então indicaria e quais são suas considerações aí diante desse que conversemos hoje aqui no barco? Olha só, eu indicaria
não uma pessoa, mas duas pessoas, o Perfeito. Hélio e o Celito, né, que são os amigos da cruz, né? A gente sempre faz ali também os amigos da cruz e tal. E são umas pessoas aí hoje também de doutrina segura, né? Ótimo. Né? São Isso é pessoas- importante também, porque a gente falava que nós não conhecíamos todo mundo do meio. Aí a gente tava ouvindo a pregação do Anderson, ele citava o Irmão Trovão. Aí eu ouvi a pregação do Irmão Trovão, ele citava o Hélio. Aí a gente Isso é foi conhecendo. importante Então isso é importante, essas referências, pra gente não se perder também. Exatamente. Então são duas pessoas aí que eu recomendo. O Você Cal já teve aqui, Pode inclusive né? olhar aqui pra cá e falar, chama eles, porque o senhor convida, nem a gente. Ah, é? É. Hélio e Celito, Garcia, Hélio e Maria, vocês estão convocados para estar na barca e dar o brado aqui, meu A irmão. convocação aí, ó. Em nome do Senhor Deus dos Exércitos, Jesus Cristo, e pelo coração imaculado e triunfante e valente da Virgem Maria, vocês estarão aqui. Eu profetizo no nome do Senhor Aleluia. Deus dos Exércitos. Cara, isso é uma indicação, Isso é, cara. isso é uma Meu, convocação, que indicação, rapaz. Ó, e outra, perfeito. e é bom o pessoal saber também, né? Veio o Diácono Cal, veio o Irmão Trovão e vai vir, por conta da indicação, o terceiro homem que mais ama a Virgem Maria no Brasil, que é o Hélio, né? É o terceiro, né? Eu não sei qual que ele é, eu sei que eu sou o primeiro. Aleluia. Dentro das tantas discussões que tem na igreja, essa é uma. Vai virar uma briga teológica daqui uns anos, vocês vão ver. É isso aí, irmão. A gente agradece, muito obrigado. Se quiser fazer alguma consideração, o espaço é seu. Olha, eu quero fazer uma consideração em cima da barca, né? Da barca, esse quadro lindíssimo de vocês, né? Da barca, fantástico. Eu até falei dessa barca que acharam no primeiro século lá em Sim. Israel, né? E que ela tinha 8 tipos de madeira dentro dessa barca do primeiro século. E essa barca ela foi feita justamente com alguns tipos de madeiras diferentes, né? Que são as personalidades dos apóstolos. Olha só. Né? A gente vai vendo toda essa diferença, às vezes, de pensamento paulino, pensamento petrino, pensamento lucano, mas todas, de repente, se unificam, né? Formando essa unidade da igreja, essa força dessa igreja una, católica, apostólica romana. Nós vivemos esse período de celeuma, de ventos contrários, de noite escura, da barca agitada. Mas eu acho interessante porque tem um bispo que eu gosto muito, que é Dom Gregório Paixão, e ele justamente falava sobre esse Cristo que está na barca, que pode estar até aparentemente dormindo, mas ele está na barca. Uhum. Então, essa barca é a igreja, e essa igreja ela tem um fundamento de Mateus 16, 18, Pedro, tu és pedra, e sobre esta Aleluia. pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode até não entender o seu tempo, você pode até não entender, né? Inclusive, houve um período da época que tinha 3 papas que não entendiam o mistério do Papa na época. Você pode até ter muitas dúvidas, mas uma coisa que não tem dúvida e nunca terá é que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de Cristo. Aleluia. Ele está na barca. Diante disso, só podemos dizer uma coisa. Permaneça no barco, porque fora do barco, Não há salvação. glória a Deus. Fora do barco é barca furada. Isso. Fora do barco não tem jeito. Fora do barco, do verdadeiro barco, é barca furada. Não entra nessa barca. Amém. Glória a Deus. A gente ia encerrar, mas eu queria só deixar uma coisa aqui que eu senti. Se alguém quiser ajudar a fraternidade, como é que faz? Financeiramente eu tô falando. Isso. Ela pode entrar em contato conosco. A gente vai fazer o seguinte. Entra em contato conosco. No dia que esse episódio for ao ar, a gente abre um Pix. Quem sentir no coração de fazer uma doação espontânea pra fraternidade, faz. Então a gente pega um Pix lá com o irmão, deixa esse Pix ativo enquanto o episódio estiver no ar e a pessoa assistir, quiser fazer,
E a gente dá uma fomentada também na rede social no dia que for lançar e tal. Ou pode Incentivar a galera. ser também o número da conta, tudo. Maravilha, vamos fazer isso? Vamos. Maravilha, com então. certeza. É isso, irmão. Muito obrigado. Deus abençoe, viu? E permaneça Amém. no barco. Tamo junto. Aleluia. Na mesma arena, no mesmo combate. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Trovão, pessoal. Valeu!